Ilustríssimos senhores desembargadores e desembargadoras do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mais precisamente da Segunda Câmara Civil, na pessoa do desembargador relator, Dr. Maurício Kersman, cumprimento todos os demais desembargadores e desembargadoras dessa colenda turma. Cumprimento também, nessa oportunidade, o ilustríssimo representante do Ministério Público do Estado da Bahia, aproveitando também para cumprimentar todos os colegas advogados e advogadas que eventualmente estejam participando dessa sessão de julgamento. Cumprimento também todos os servidores e servidoras do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ilustríssimos desembargadores, o que me faz ocupar essa tribuna virtual nesse momento é uma sentença prolatada pelo excelentíssimo juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado da Bahia, da comarca de Salvador. Efetivamente, houve uma decisão nesses autos que, em grande parte da decisão, os apelantes concordam. Contudo, ocupa essa tribuna para a data vênia discordar apenas de 2 pontos dessa sentença. Primeiro ponto, o quantum indenizatório do valor atribuído aos danos morais. Segundo ponto, os honorários advocatícios, ora arbitrados pelo juízo de piso. Pois bem, excelências, trata-se de uma ação desastrosa da Polícia Militar do Estado da Bahia, que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2014. Portanto, há precisamente 9 anos do fato. Estamos discutindo essa apelação. Bom, o que ocorreu à época, isso não há mais discussão nos autos, já houve efetivamente a condenação e não houve recurso nesse sentido, a responsabilização do Estado da Bahia. A responsabilidade essa objetiva, ora acatada pelo juízo ACO. Pois bem, nessa ação desastrosa da Polícia Militar do Estado da Bahia, ocorreu a morte do Decujos. Decujos esse que seria o genitor dos apelantes. Ocorre que, data máxima vênia, a decisão que respeitamos muito, do juiz da 8ª Vara de Fazenda Pública, o quanto indenizatório não nos parece adequado. Veja bem, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, o juízo de piso condenou os danos morais pela perda do pai, obviamente, no valor a ser pago pelo Estado da Bahia de R$100 mil no total para os 4 apelantes, sendo R$25 mil para cada apelante. Obviamente, discordamos veementemente desse quanto indenizatório, porque esse valor irrisório, ilustríssimos desembargadores, de R$25 mil para cada apelante, não nos parece atingir o caráter punitivo, bem como os caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais. Com toda a licença, eu chamo a atenção de Vossas Excelências que esse quanto indenizatório de R$25 mil a título de danos morais vem sendo arbitrado por essa colenda turma e por esse colendo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em caso de ações desastrosas da Polícia Militar, não com resultado morte, mas em ações desastrosas da Polícia Militar, no que diz respeito, por exemplo, à abordagem mal feita de policiais militares aos, efetivamente, contribuintes e cidadãos da nossa sociedade. Pois bem, essa colenda turma, esse colenda do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tem atribuído um valor médio de R$25 mil para uma abordagem mal feita por um policial militar. Diga-se, abordagem essa que não ocasiona morte. Não ocasiona morte,
dos transeuntes. Então, tive a oportunidade de observar várias decisões desse egrégio tribunal que efetivamente condenam o Estado da Bahia a pagar 20 a 25 mil reais em caso de abordagem mal feita. Aquelas abordagens que excedem os limites, em que os prepostos do Estado da Bahia, notadamente os policiais militares, agridem as pessoas, xingam, maltratam e efetivamente tem uma condenação. Pasmem, sem o evento morte. Ora, excelências, como atribuir um valor de 25 mil reais para uma ação desastrosa da Polícia Militar que ocasione a morte? Não nos parece razoável. Inclusive, tem sido esse o entendimento desse egrégio tribunal, de que em casos de ação desastrosa da Polícia Militar que ocasione a morte, esse valor do patamar é muito majorado. Estamos discutindo aí em termos de 200, 250 salários mínimos a título de indenização. Foram colacionados aqui, nos autos, pelos apelantes, inúmeras decisões desse egrégio tribunal, bem como de tribunais superiores, a exemplo de STJ e STF, que, obviamente, demonstram que esse caráter punitivo, pedagógico e compensatório da indenização por danos morais, em caso de eventos danosos com resultado morte por parte da Polícia Militar, tem como efetivamente uma condenação muito maior da condenação ora arbitrada pelo juiz do acordo. Assim sendo, nesse ponto específico, requer os apelantes uma majoração no quanto indenizatório para fazer valer a justiça, respeitando, então, os caráteres punitivo, pedagógico e compensatório dos danos morais. Valor esse que não deve ser inferior a 250 salários mínimos por pessoa, excelência, ou valor que essa colenda turma entenda mais adequado, mas que haja uma majoração desses danos morais. Bom, último tópico a ser discutido nessa apelação pelos apelantes é o que diz respeito aos honorários advocatícios. Excelências, houve a condenação a título de honorário advocatício de apenas 10% do valor da condenação por danos morais. Ora, se a condenação do juiz de piso de danos morais foi em 100 mil, a condenação nesse aspecto da sentença, no que diz respeito aos honorários advocatícios, foram de apenas 10 mil reais, excelências. Ora, não nos parece razoável. Observando-se o nosso Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 85, parágrafo 2º, há de se observar que os honorários advocatícios serão arbitrados a depender do grau de zelo do profissional, a depender da natureza e importância do caso, data máxima vênia, estamos tratando aqui de uma discussão extremamente importante, uma ação desastrosa da Polícia Militar, que ocasionou a morte do de cujos. E também há de se observar o trabalho realizado pelo profissional envolvido, pelo advogado, efetivamente aí também o tempo de duração desse processo e quanto tempo ele atuou nesses autos. Ora, o advogado aqui vos fala, acompanha esse processo desde a petição inicial. Portanto, há quase 10 anos, uma ação complexa, uma ação que requer inúmeras diligências, inclusive petições excessivas no que diz respeito aí a um processo dessa magnitude. Então, o tempo exigido pela prestação do serviço já há de se completar aí 10 anos e nesse ponto também, nesse aspecto, requer-se majoração dos honorários advocatícios para não 10%, mas 20% e não do valor da condenação por danos morais, e sim 20% da condenação de honorários advocatícios no que diz respeito à condenação total desses autos. Agradeço a todos a oportunidade e nos demais pontos da sentença não devem ser reparados. Muito obrigado. Fiquem com Deus.